Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Patrick Ricardo, sou professor de Química e nessa nossa aula faremos uma abordagem sobre número de oxidação, conhecido por aí como NOx. Bem, esse número de oxidação, ele indica a tendência que um determinado elemento químico tem de atrair elétrons quando efetua uma ligação interatômica, ou seja, uma ligação entre átomos. Existem dois tipos de ligação importantes que a gente deve saber. Na verdade, não são dois tipos, são três. Mas quando a gente pensa em NOx, eu preciso lembrar de dois tipos de ligação. Ligação iônica e ligação covalente. A ligação iônica é aquela que ocorre por transferência de elétrons. Eu tenho uma espécie doando e outra recebendo. Desse modo, tá? Quando eu penso num composto formado por ligação iônica, o número de oxidação NOx representa a carga real. Por exemplo, aqui eu tenho a representação do aglomerado iônico chamado cloreto de sódio. O sódio ele é um metal. Pelo fato dele ser um metal, ele tem a tendência de perder elétrons. Enquanto o cloro é um ametal. Ele tem a tendência de ganhar elétrons a fim de se estabilizar. Então, o que acontece? O sódio doa um elétron para o cloro. Desse modo, lá no NaCl, o sódio vai adquirir uma carga real positiva. Enquanto o cloro, como recebeu um elétron, adquire uma carga real negativa. E o que é uma ligação covalente? Uma ligação covalente é aquela que ocorre por compartilhamento de elétrons. Se há compartilhamento de elétrons, os átomos dos elementos envolvidos na mesma, a fim de se estabilizar, ou seja, a fim de alcançar a configuração eletrônica de um gás nobre mais próximo, eles querem elétrons. Qual foi a maneira que eles acharam de estabilizar? Compartilhando. Antes era só meu. Agora, quando a gente compartilha, é meu e seu. É como conhecimento. A gente, nesse momento, o que nós estamos fazendo? Estamos compartilhando, tá, simultaneamente de um dado conhecimento, que é o número de oxidação. Então, quando eu penso em compostos que apresentam ligação covalente, a carga ela vai ser parcial. Por quê? Porque eu dependo da eletronegatividade dos elementos envolvidos. Por exemplo, aqui no HCl. Observem, tá? Eu queria te lembrar, tá vendo essa letrinha aqui? Isso é uma letra grega minúscula que significa o delta. Pra gente na química isso dá ideia de parcialidade. Observem que entre o hidrogênio e o cloro, a fim deles se estabilizarem, eles compartilharam de um par de elétrons. Beleza? Vamos lá. Então, por que o cloro adquire uma carga parcialmente negativa? Pelo fato de que ele é um elemento mais eletronegativo quando comparado ao hidrogênio. O que acontece? O cloro, ele atrai esse par de elétrons da ligação. Lembre-se que eletronegatividade é uma propriedade periódica que indica a tendência que um determinado elemento tem de atrair elétrons quando efetua ligação química. Então, o cloro, por ser mais eletronegativo, o que vai acontecer? Esse par de elétrons compartilhado com o hidrogênio está mais próximo a ele. Então, ele adquire aqui uma carga parcialmente negativa. Em contrapartida, o hidrogênio adquire uma carga parcialmente positiva. Mais uma vez, para te lembrar, essa letra aqui é uma letra grega minúscula, que é o delta, beleza? Desse modo, a nuvem eletrônica ao redor do átomo de cloro vai estar mais acentuada. Por isso, mais uma vez, ele adquire uma carga parcialmente negativa e o hidrogênio uma carga parcialmente positiva. Uma coisa também que é importante falar para vocês é o seguinte, gente. De algumas regras práticas eu vou verbalizar aqui para vocês para a gente saber determinar o número de oxidação dos elementos em uma espécie química, beleza? Quando eu faço abordagem de espécie química, eu estou falando para você em substância e íons. Vamos lá. Em uma substância composta,
que é uma substância composta? É aquela formada por 2 ou mais elementos químicos distintos. Beleza? Então, o somatório dos elementos que formam uma substância composta é igual a 0. Já o número de oxidação do elemento que forma uma substância simples, Patrick, o que é uma substância simples? É aquela formada por um único elemento químico. Então, numa substância simples, o número de oxidação do elemento que forma ela é igual a 0. Bem, em um íon formado por vários átomos, em um íon poliatômico, o somatório do número de oxidação dos elementos nesse íon é igual à carga do íon. Em um íon monatômico formado por um único átomo, o número de oxidação deste elemento é numericamente igual à carga do íon. Quando você tem uma substância composta, tá? Formada por elementos da família 1A, por metais alcalinos ou prata, o número de oxidação deles é sempre mais 1. Em substâncias compostas formadas por elementos da família 2A, ou seja, pelos metais alcalinos terrosos, e o zinco, o número de oxidação deles é sempre mais 2. Quando você tem uma substância composta formada por alumínio, onde você tem a presença do alumínio, em substância composta, seu NOx é mais 3. Vamos lá. O hidrogênio geralmente apresenta carga mais 1. O oxigênio apresenta carga, ou seja, NOx em substância composta geralmente menos 2. Beleza? Vamos lá. Toda vez que você tiver uma substância formada por 2 elementos, na qual o elemento mais eletronegativo seja um halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, seu NOx é menos 1. Ou, se você tem uma substância formada por 2 elementos, na qual o mais eletronegativo encontra-se na família 6A, família dos calcogênios, seu NOx é menos 2. Em qualquer substância composta, se você tiver a presença do flúor, seu NOx é sempre menos 1. Bem, galera, para a gente fechar essa aula, um resuminho. Falamos aqui do NOx, que é a carga que os elementos adquirem nas substâncias. Se eu falo em composto iônico, os elementos em uma dada substância, tá? Em uma dada espécie química, apresenta a carga real. Se eu estiver pensando em ligação covalente, o elemento apresenta uma carga aparente. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, bons estudos e tira uma fotinha do quadro aí, não esquece não. Valeu? Tchau, tchau, gente!